Fico muito feliz em participar desse momento em que a gente retoma. Se tudo der certo, nós vamos trabalhar para que todo ano, 21 de abril, tenhamos um simpósio Pernambucano Esperanto. A partir de agora, se tudo der certo, com o apoio de todos, anualmente, sem interrupções. Receber vocês aqui, né, porque faz parte dos objetivos do Instituto a multidisciplinaridade, né? E eu estou curiosa, né, para conhecer alguma coisa sobre o Esperanto, né? E dizer assim que a gente está aberto aqui, todo sábado a gente tem palestra também. Eu faço parte da União Brasileira de Escritores, a gente tem lá vários programas, e se vocês se interessarem, podem ir lá também. As pessoas ficam duvidando, parece como eu, né? Eu quando me tornei esperantista, isso está muito bonito. Mas será que isso funciona? Eu não acreditava que funcionasse. Aí fui para um congresso pernambucano de Esperanto em Caruaru. E vi dois esperantistas da Paraíba do Rio Grande do Norte conversando, chegaram a se desentender e começaram a discutir Esperanto. Puxa, funciona. Aí por isso que eu me lembrei o termo funciona. Porque eu não achava que funcionasse, eu achava que as pessoas iam falar mi, estas, mi, sidas, mi, feito aquela que aprende inglês, né? The books ou the table, the desk, não sei o quê, e depois que eu estava falando, né? Então, mas não funciona, né? Clube Esperantista do Brasil chamado Suda Stelaro, em Campinas, tendo como primeiro presidente João Kessler, que é esse senhor aqui, faz isso também, E essa foto foi tirada durante o primeiro congresso de Esperanto, acontecido no Brasil, em Rio de Janeiro, no ano de 1907. Que diz assim, que em 1921 começou um débil movimento, quer dizer, aqueles entusiasmos anteriores, que esfriou, depois começou a tomar um novo vigor. E começou um débil movimento, no qual resultou a fundação desta sociedade, contudo sem legítima vibração de entusiasmo. Quer dizer, tem um movimento mais frio, mais esfriado, mas que vingou numa instituição, que é essa sociedade, desta sociedade. Até Márcio comenta que era uma reorganização de um grupo que já se reunia em 37, né? Só que aí a gente pega também que esse grupo de 37 já seria a estruturação a partir desses elementos novos e antigos da identidade. E outra coisa interessante, o principal elemento dessas duas sociedades era o Metódio Maranhão. Ele foi que manteve a sociedade, essa daí, mais antiga, e depois ele aparece durante várias reuniões, as primeiras reuniões da Associação Pernambucana de Esperanto. Ele está lá presente na reorganização ou fundação oficialmente da Associação Pernambucana de Esperanto. Aí quando os Paranaenses. Salgadeiro tá bom, né? Foi ele que levou os Esperanto. Agora nós temos mais de 3 outros lugares que fazem Esperanto. Com pessoas que aprenderam Esperanto na federação e que vão agora poder ministrar Esperanto. Dois em Recife, um em Olinda e um no Cabo Santo Agostinho. Nem fica morando. Tem curso. E a nossa documento. Eu sempre levo.